Olá, queridos amigos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que toca profundamente o coração. É uma narrativa que nos mostra como Jesus não olha apenas para o que vemos por fora, mas enxerga muito além. Ele vê a alma, ele vê as feridas que ninguém mais consegue alcançar. Prepare seu coração, encontre um lugar confortável e venha comigo nessa jornada até Cafarnaum, onde testemunharemos algo extraordinário. Sabe, muitas pessoas vinham até Jesus buscando cura. E Ellen White nos revela algo profundo aqui. Muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si a enfermidade. Todavia, ele não se recusava a curá-los. Percebe a beleza disso? Mesmo quando a doença era consequência das próprias escolhas, Jesus não virava as costas. Ele não fazia perguntas constrangedoras, não apontava dedos. E olha o que acontecia. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. Era uma cura completa, não apenas do corpo, mas da alma também. Entre essas pessoas estava um homem que havia perdido toda a esperança. Ellen White descreve: entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Como o leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa, e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Imagine a dor desse homem. Não era apenas o corpo paralisado, era a consciência que o atormentava dia e noite. Ele sabia de onde vinha aquela condição. E pior ainda, em vão apelara para os fariseus e os doutores em busca de alívio, pronunciaram incurável o seu mal, declararam que havia de morrer sob a ira de Deus. Os líderes religiosos que deveriam trazer consolo só aumentaram seu desespero. Disseram que ele morreria sob a ira de Deus. Que sentença cruel para alguém já tão quebrantado. Mas então algo mudou. Ellen White continua: o paralítico imergira no desespero. Ouviu então contar as obras de Jesus. Outros tão pecadores e desamparados como ele haviam sido curados. E foi animado a crer que também ele o poderia ser se fosse levado ao Salvador. Essa é a beleza do Evangelho, não é? Quando ouvimos o que Jesus fez por outros, nasce em nós uma esperança. Se ele fez por aquele, talvez faça por mim também. E olha que interessante o que ela nos diz sobre o que realmente importava para esse homem. Seu grande desejo era o alívio do grande fardo do pecado. Ansiava ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu. Então estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. Ele não queria apenas andar novamente. Ele queria a paz com Deus. Que diferença isso faz? Não havia tempo a perder. Sua carne consumida já apresentava indícios de morte. Suplicou aos amigos que o conduzissem em seu leito a Jesus, o que empreenderam satisfeitos. Que amigos preciosos! Eles não hesitaram. Mas quando chegaram lá, encontraram um problema. Tão compacta era, porém, a multidão que se aglomerara dentro e em volta da casa em que estava o Salvador, que era impossível ao doente e seus amigos chegarem até ele, ou mesmo pôr-se-lhe ao alcance da voz. Ellen White nos dá mais detalhes sobre quem estava naquela casa. Jesus estava ensinando na casa de Pedro. Segundo seu costume, os discípulos sentaram-se ao seu redor, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém. Muitos deles tinham ido como espiões, buscando acusação contra Jesus. Que contraste! Lá dentro, pessoas cheias de conhecimento religioso, mas com corações fechados. Lá fora, um paralítico desesperado, mas com o coração aberto. E ela completa: além destes, apinhava-se a promíscua multidão, os fervorosos, os reverentes, os curiosos e os incrédulos. Achavam-se representadas diferentes nacionalidades e todos os graus sociais. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. O espírito de vida pairava sobre a assembleia, mas os fariseus e os doutores não lhe discerniam a presença.
não experimentavam nenhum sentimento de necessidade e a cura não era para eles. Que verdade poderosa! Jesus estava ali pronto para curar, mas alguns não sentiam necessidade. E Ellen White cita as palavras de Maria: encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Diante da impossibilidade de entrar, o que eles fizeram? Repetidamente procuraram os condutores do paralítico forçar caminho por entre a multidão, mas nulos eram seus esforços. O doente olhava em redor com inexprimível angústia. Como poderia ele abandonar a esperança quando tão perto estava o anelado auxílio? Por sugestão sua, os amigos o suspenderam para o telhado da casa e, abrindo o teto, baixaram-no aos pés de Jesus. Que cena incrível! Imagine a surpresa de todos quando o teto começa a se abrir e um homem paralítico desce bem diante de Jesus. O discurso foi interrompido. O Salvador contemplou a dolorosa fisionomia e viu os olhos súplices nele cravados. Bem conhecia ele o anelo daquela alma oprimida. E agora Ellen White nos revela algo maravilhoso sobre o que havia acontecido antes mesmo desse encontro. Fora Cristo quem lhe infundira convicção à consciência quando ele ainda se achava na própria casa. Quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para restaurá-lo, a misericórdia do Salvador lhe abençoara o coração. Jesus observava o desenvolver-se no primeiro tênue raio de fé, a convicção de que ele era o único auxílio do pecador, e a vira se fortalecer a cada esforço por chegar à sua presença. Fora Cristo que atraíra o sofredor a si. Você percebe? Jesus já estava trabalhando no coração daquele homem muito antes. Cada desejo de buscar a Jesus, cada movimento em direção a ele, era porque Cristo já estava atraindo aquela alma. E então Jesus fala. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, o Salvador disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Filho, que palavra acolhedora! E as palavras que mais importavam: perdoados te são os teus pecados. O peso da culpa cai da alma do doente. Não pode duvidar. As palavras de Cristo revelam seu poder de ler o coração. Quem pode negar seu poder de perdoar pecados? A esperança toma o lugar do desespero e a alegria o do opressivo acabrunhamento. Desaparece o sofrimento físico do homem e todo o seu ser se acha transformado. Sem mais nada pedir, repousa em tranquilo silêncio, demasiado feliz para falar. Que transformação! Ele nem se importava mais com as pernas. A paz com Deus era tudo o que precisava. Ellen White descreve a atmosfera. Com a respiração suspensa de interessados que estavam, muitos observavam cada gesto nesse estranho acontecimento. Muitos sentiam que as palavras de Cristo eram um convite para eles mesmos. Não eram eles enfermos da alma por causa do pecado. Não estavam ansiosos de ser libertados desse fardo. Mas os fariseus. Eles reagiram de forma diferente. Mas os fariseus, receosos de perder a influência para com o povo, diziam em seu coração: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu com uma demonstração incontestável. Fixando neles o olhar sob o qual se intimidaram e retrocederam, Jesus disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados. Ou, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ele voltando-se para o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o resultado? Então aquele que havia sido levado num leito a Jesus, pôs-se de pé com a elasticidade e a força de um jovem. E tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ellen White nos ajuda a entender a magnitude do que aconteceu ali. Nada menos que poder criador exigia o restituir à saúde àquele decadente corpo. A mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, infundira vida ao paralítico moribundo. E o mesmo poder que dera vida ao corpo, renovara o coração.
Aquele que na criação falou e tudo se fez, que mandou e logo tudo apareceu, comunicar a vida à alma morta em ofensas e pecados. E ela conclui esse pensamento. A cura do corpo era uma evidência do poder que renovara o coração. Cristo mandou que o paralítico se erguesse e andasse, para que saibais, disse ele, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Agora Ellen White traz essa história para a nossa realidade. O paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma como a do corpo. Ele necessitava saúde da alma antes de poder apreciar a do corpo. Antes de poder ser curada a enfermidade física, Cristo precisava dar alívio à mente e purificar a alma do pecado. Essa lição não deve ser passada por alto. E ela continua com uma palavra para nossos dias. Existem hoje milhares de pessoas a sofrer de doenças físicas, as quais, como o paralítico, estão ansiando a mensagem. Perdoados te são os teus pecados. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento de sua doença. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma. A paz, que tão somente ele pode comunicar, restituiria vigor à mente e saúde do corpo. O efeito produzido no povo pela cura do paralítico foi como se o céu se houvesse aberto e revelado as glórias do mundo melhor. Ao passar por entre a multidão, o homem que tinha sido curado, bendizendo a Deus a cada passo e levando sua carga como se fossem penas, o povo recuava para lhe dar passagem e fitava-o com fisionomia cheia de respeito, murmurando suavemente entre si: hoje vimos prodígios. E agora, a cena final que Ellen White pinta é simplesmente linda. Grande regozijo houve na casa do paralítico quando ele voltou para a família, levando com facilidade o leito em que fora penosamente conduzido dentre eles, pouco antes. Reuniram-se ao seu redor com lágrimas de alegria, mal ousando crer no que seus olhos viam. Ele ali estava no pleno vigor da varonilidade. Aqueles braços que antes estavam sem vida, achavam-se agora prontos a obedecer-lhe à vontade. A carne antes encolhida e arroxeada era agora fresca e rosada. Ele caminhava com passo firme e desembaraçado. Alegria e esperança achavam-se impressos em cada traço de seu rosto, e uma expressão de pureza e paz havia tomado o lugar dos vestígios do pecado e do sofrimento. Alegres ações de graças subiram daquele lar, e Deus foi glorificado por meio de seu Filho, que restituíra a esperança ao destituído dela e força ao abatido. Esse homem e sua família estavam prontos a dar a vida por Jesus. Nenhuma dúvida ofuscava sua fé. Nenhuma descrença lhes prejudicava a fidelidade para com aquele que lhes trouxera luz ao ensombrado lar. Queridos amigos, que história poderosa, não é mesmo? Aquele paralítico nos ensina algo fundamental. Nossa maior necessidade não é de cura física, mas de cura da alma. Jesus sabia disso. Ele olhou para aquele homem e viu além das pernas paralisadas. Viu um coração carregado de culpa, uma alma sedenta de perdão. E sabe o que é mais lindo? Jesus continua o mesmo hoje. Ele ainda olha além do que vemos. Ele ainda tem poder para perdoar, para restaurar, para trazer paz onde há desespero. Talvez você esteja passando por algo difícil hoje. Talvez carregue fardos que ninguém vê. Culpa, remorso, mágoas, medos. Quero que você saiba que Jesus enxerga você. Ele conhece cada dor, cada lágrima, cada suspiro, e Ele quer fazer por você o que fez pelo paralítico, dar-lhe perdão, paz e uma nova vida. As palavras do salmista expressam perfeitamente o que Jesus faz por nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.
pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Que verdade reconfortante! Deus conhece nossa estrutura. Ele sabe que somos frágeis, que falhamos, que tropeçamos, e ainda assim, Ele se compadece de nós como um Pai amoroso. Ele não nos trata segundo nossos pecados, Ele nos trata segundo sua misericórdia. Assim como aquele paralítico saiu da presença de Jesus transformado, renovado, restaurado, você também pode experimentar essa transformação. Jesus não mudou. Seu poder continua o mesmo. Seu amor continua inalterado. Sua disposição em perdoar e curar permanece firme. Que possamos, como aquele homem e sua família, ter uma fé sem dúvidas, uma fidelidade inabalável àquele que traz luz aos nossos lares ensombrados. E que possamos, a cada dia, bendizer o seu santo nome por todos os seus benefícios. Se essa história tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor e o poder restaurador de Jesus. E nos comentários conte-me, o que mais te marcou nessa história? Eu adoraria ler seu testemunho. Que Deus abençoe você ricamente e lembre-se, não importa quão pesado seja seu fardo hoje, Jesus tem poder para curá-lo, corpo, mente e alma. A paz dele esteja com você.